Segunda-feira da quarta semana da Páscoa, inaugurada ontem, chamada também o Domingo do Bom Pastor. Eu sou o Padre Pedro Paulo e iniciamos agora mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Pois bem, esse domingo inaugurou-se sobre o esplêndido texto de São João, capítulo 10, versículos 11 a 18, que vai encerrando como penúltimo capítulo a primeira unidade do Evangelho de São João, exatamente com o capítulo 12, isto é, depois da ressurreição dita de Lázaro, Jesus entra no livro da glória e nesse capítulo 12 proclama: chegou a hora da glorificação do Filho do Homem, referindo-se, obviamente, à sua paixão. Enquanto o capítulo 10 enquadra-se dentro da primeira unidade do texto do Evangelho de São João, chamada também pelos especialistas o livro dos sinais, que começa exatamente no capítulo 2, com as bodas de Caná. E o que temos hoje, começamos a dizer na sexta-feira, nós temos o bom pastor, o verdadeiro pastor, o pastor essencial, o pastor por antonomasia é Cristo. Mas é bom lembrar, porque falamos do eu sou, primeiro da origem do êxodo na história desta expressão, o eu sou enviou-te aos meus irmãos no Egito, o eu sou. Obviamente se percebe ali uma influência imensa do grego, ani, anori, eu mesmo, e o ego, eimi, referindo-se e qualificando a revelação divina como absoluta e pessoal. Ou seja, nenhum outro Deus é comunicante. Os chamados outros deuses, ou os ídolos, são exigências da natureza humana, que constrói deuses, que emoldura deuses, os molda, as suas exigências de virtude, de proteção, as suas necessidades. O eu sou é o princípio da revelação. Diz assim e afirma a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II sobre a revelação e as Escrituras, quando diz, no capítulo 2, em sua bondade e sabedoria, Deus revelou-se a si mesmo e a sua divina vontade. Mas ainda, esta revelação foi por meio de Cristo, ápice conclusivo do processo revelatório iniciado na história de Israel e concluída com o Cristo, para então ser canonizada nas sagradas escrituras cristãs. São João, além disso, temos uma segunda fonte, porque não se trata, como disse na sexta, somente do sujeito, mas o eu sou é alguém. E durante todo o Evangelho de São João, o eu sou se apresenta, isto é, Jesus, como o caminho, verdade e vida, como o doador do Espírito, da água viva, como a ressurreição e a vida, tantos são os
eu sou, expressos por Jesus. Aqui, como publicaremos, se assim Deus quiser, no próximo mês, está o texto de São João, obviamente, não só amparado no Êxodo 3, mas também em Ezequiel, nos vários capítulos em que, sobretudo, por exemplo, 34, em que Deus se apresenta como Poimen de Israel, o pastor de Israel. Eu mesmo, diz o texto de Ezequiel, vou apacentar as minhas ovelhas. Ora, o eu mesmo é Jesus, o bom pastor. Então nós temos aqui o substrato de uma revelação absoluta para toda a igreja, que é rebanho de ovelhas sob a batuta de Cristo e não do mercenário. E aí eu dizia já na sexta-feira que a primeira nota da bondade, da beleza do pastor, este supremo, é que esse bom pastor tem uma relação de doação às ovelhas. Ele as nutre e protege com a sua própria vida. Dou a vida. Dar a vida, para São João, é a síntese da palavra Páscoa, ou, segundo a linguagem joanina, a glória do Filho, glória dada ao Pai e condividida com Ele, é dar a vida. Por isso, no centro da glória, obviamente, estão a paixão e morte de Cristo, do Verbo que aniquila a morte de Jesus. A morte não aniquila Jesus, porque Jesus de Nazaré, o filho de Maria, está unido em sua pessoa à natureza divina do Verbo, pré-existente a Jesus, o Filho unigênito de Deus, ou simplesmente o Filho. Por isso não se trata de simplesmente sacrificar-se, por mais que Jesus seja também romártir. E o Apocalipse diz que é romártir o verdadeiro. Aletinós, o mártir, o verdadeiro. Assim como Cristo revelará o Espírito Santo no Evangelho de São João, como aquele que dará testemunho dele, que permitirá à igreja também dar testemunho, unida como é ao Espírito da verdade. Ninguém pode anunciar Cristo, seja na linguagem de São Paulo, seja naquela de São João, sem estar profundamente unido e instruído pelo Espírito da verdade. O contrário é apresentado imediatamente. Aparece a palavra mercenário, ao menos 2 vezes. O mercenário é o oposto do bom pastor. Primeiro, porque ele não é o bom pastor. E a igreja percebe e experimenta esta verdade ao longo da sua história. Quantos maus pastores reinaram sobre a igreja? Pontífices, cardeais, bispos, párocos, religiosos, não foram bons pastores, foram mercenários, não assumem a pertença das ovelhas, mas ao contrário, as abandona ao lobo.
dispersando-os, tornando-as simples caça do mal. Eles nem se preocupam com as ovelhas. Então, são várias afirmações importantes, marcadas pela partícula negativa, que coloca de um lado o bom pastor e do outro o mercenário.